Por que temos que usar Teflon para vedar tubos? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos desvendar um mistério que acompanha muitos de nós quando o assunto é encanamento ou qualquer conexão rosqueada. Por que precisamos daquela fita branca ou amarela nas roscas dos tubos? Você já se viu em uma situação em que uma torneira ou um registro simplesmente não parava de pingar, mesmo depois de apertado até o limite? A resposta para esse problema e a solução para muitas dores de cabeça está em um material que chamamos de PTFE, mas mais conhecido como a famosa fita veda-rosca. Mas o que exatamente faz dessa fita um componente tão indispensável na hora de garantir uma vedação perfeita em sistemas hidráulicos e pneumáticos? Para começar a entender, precisamos primeiro desmistificar a ideia de que as roscas dos tubos por si só são capazes de criar uma vedação estanque. A verdade é que, por mais bem usinadas que sejam, as roscas metálicas ou de PVC possuem imperfeições microscópicas. Imagine que você está olhando para a superfície de um metal em um microscópio superpotente. Você veria picos e vales, pequenas irregularidades que são invisíveis a olho nu. Quando você rosqueia uma peça na outra, essas imperfeições criam caminhos minúsculos, quase como túneis, por onde fluidos, seja água, gás ou óleo, podem escapar sob pressão. Além disso, a forma helicoidal da rosca, embora projetada para interligar as peças firmemente, não é intrinsecamente um mecanismo de vedação. Ela serve para criar uma união mecânica, não uma barreira à passagem de líquidos ou gases. Então surge a pergunta: como podemos preencher esses minúsculos espaços e garantir que a união seja completamente selada, evitando vazamentos indesejados? É exatamente aí que entra a genialidade do Teflon, ou melhor, o politetrafluoretileno. Mas o que é esse material e quais propriedades o tornam tão especial para a vedação de roscas? O PTFE é um polímero sintético conhecido por suas incríveis características de baixa fricção, resistência química e, crucialmente para a nossa discussão, sua capacidade de ser maleável e deformável sob pressão. Pense nele como uma massa de modelar extremamente fina e lisa. Quando você enrola essa fita nas roscas de um tubo e depois as aperta, a pressão gerada pelo rosqueamento faz com que o PTFE se comprima e se molde perfeitamente a todas aquelas imperfeições microscópicas que mencionamos. Ele preenche os vales, envolve os picos e forma uma barreira contínua e homogênea entre as superfícies metálicas, eliminando os caminhos por onde o fluido poderia escapar. Além de preencher os espaços, sua natureza antiaderente e de baixo atrito também desempenha um papel fundamental. A propriedade de baixa fricção do PTFE é uma verdadeira carta na manga para os instaladores. Mas como isso ajuda na vedação? Ao aplicar a fita, as roscas deslizam uma sobre a outra com muito menos atrito. Isso permite que você aperte a conexão de forma mais firme, ou seja, com mais torque, sem correr o risco de espanar as roscas ou danificar as peças. Quanto mais apertada a conexão, mais o PTFE se deforma e se compacta nas imperfeições, resultando em uma vedação mais eficiente e duradoura. Além disso, essa característica antifricção tem outro benefício prático e muitas vezes subestimado: a facilidade de desmontagem. Quem nunca sofreu para desenroscar uma conexão que estava apertada há anos, com as roscas enferrujadas ou soldadas pelo tempo? O PTFE atua como um lubrificante sólido, impedindo que os metais entrem em contato direto e grudem um no outro, tornando a manutenção e a substituição de peças um processo muito menos trabalhoso no futuro. Essa versatilidade não se limita apenas às suas propriedades físicas de preenchimento e lubrificação. Sua impressionante resistência química é outro fator que o torna a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Você já se perguntou se a mesma fita que veda a água da sua casa também serve para gás de cozinha ou para outros produtos químicos mais agressivos? A resposta, na maioria dos casos, é sim. O PTFE é praticamente inerte à maioria dos produtos químicos, ácidos, solventes e bases,
o que significa que ele não reage com os fluidos que passam pelos tubos. Isso é crucial para garantir que a vedação permaneça intacta e não se degrade com o tempo, independentemente do que está sendo transportado. Imagine o desastre se a fita veda-rosca dissolvesse com um determinado tipo de gás ou produto químico industrial. Os vazamentos seriam inevitáveis e potencialmente perigosos. Sua capacidade de suportar uma ampla faixa de temperaturas, desde as muito baixas até as muito altas, também contribui para sua onipresença. Em sistemas de aquecimento, refrigeração ou em ambientes industriais com variações extremas, o PTFE mantém suas propriedades de vedação, não endurecendo ou amolecendo de forma a comprometer a integridade da conexão. Mas se existe apenas um tipo de Teflon, por que ainda vemos fitas de diferentes cores, como branca, amarela e rosa? Essa é uma dúvida comum. E a verdade é que, quimicamente, a base de todas essas fitas é o PTFE. As diferentes cores geralmente indicam a espessura da fita e a aplicação recomendada, embora a substância principal seja a mesma. Por exemplo, a fita branca é mais comum e versátil, usada para água e propósitos gerais. A fita amarela é tipicamente mais densa e espessa, projetada especificamente para linhas de gás, propano, butano, gás natural, onde uma vedação mais robusta é essencial devido à natureza mais volátil desses fluidos. A fita rosa, por sua vez, pode ser usada para água potável ou para aplicações de alta pressão, oferecendo ainda maior densidade e resistência. O importante é sempre verificar a especificação do fabricante e o tipo de fluido que será transportado para garantir o uso da fita adequada. Para que todas essas propriedades sejam aproveitadas ao máximo, a aplicação correta da fita é fundamental. Mas você sabe qual é a maneira certa de aplicá-la para garantir uma vedação eficiente? O processo é simples, mas requer atenção a alguns detalhes. Primeiro, certifique-se de que as roscas do tubo estejam limpas e secas. Em seguida, comece a enrolar a fita no sentido horário, o mesmo sentido em que você vai apertar a conexão. Isso é crucial porque se você enrolar no sentido anti-horário, a fita pode desenrolar ou se amontoar quando você for apertar a conexão. O número de voltas pode variar, mas geralmente de 3 a 5 voltas completas são suficientes para a maioria das aplicações, cobrindo toda a extensão da rosca que fará contato com a peça oposta. O objetivo é criar uma camada uniforme que possa se compactar e vedar. Apertar a conexão com a ferramenta apropriada, aplicando o torque correto, garante que a fita cumpra seu papel de vedação eficaz. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E você, já teve algum problema com vazamentos que a fita veda-rosca resolveu? Conhecia todas essas razões para usarmos esse material tão versátil? Deixe seus comentários aqui embaixo que eu quero saber suas histórias e experiências. Aqui do lado tem 2 opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.